Olá para você que me acompanha aqui na revista Cenário através do programa Nos Bastidores. Hoje o programa está muito gostoso de se assistir. Olha aqui eu recebo doutora Cíntia Montenegro, ela que é psicóloga especializada em RH e também neuropsicologia. Vai contar tudo para a gente aqui. Seja bem-vinda, doutora Cíntia. Obrigada pelo convite, Gabriel. É um prazer estar aqui. Vamos conversar coisas muito interessantes, muito atuais e que eu espero que as pessoas façam bom proveito dessa nossa bate-papo, né? Dessa nossa conversa. Vai ser muito legal. Agora eu quero saber de uma coisa. Vamos começar a psicologia. Quem precisa de um psicólogo? Todos nós. As pessoas, infelizmente, elas acham que só precisam do psicólogo quando elas estão passando por uma dificuldade, ou quando tem a perda de alguém, ou quando estão passando por problemas muito difíceis. Mas eu sempre digo que todos nós precisamos de psicólogo. Você que está em casa também pode um dia precisar de psicólogo. Às vezes a gente quer conversar algumas coisas mais delicadas, às vezes a gente não precisa de opiniões de família, de amigo, a gente precisa de uma opinião especializada de quem está de fora. E todos nós, eu digo sempre assim que a saúde mental ela é importantíssima, então não deixe só para quando o problema acontecer. A gente precisa também ter a precaução com a saúde mental. Agora que a gente está falando da saúde mental, existe a possibilidade de um problema na minha casa expandir para o trabalho? Ele afeta diretamente ou existe a possibilidade de eu estar com um problema na minha casa e saber dividir? Existem essas duas possibilidades ou uma coisa afeta a outra? Uma coisa afeta a outra, mas existem pessoas que conseguem separar. Eu estou chegando no meu trabalho, separar problemas, ou fingir que separa, porque até faz mal isso daí. Sim, por exemplo, você tem uma pessoa dentro de casa, digamos, eu tenho uma filha, ou você tem uma filha, sua mãe, né, assim, que esteja doente, né? Então, você vai entrar no seu trabalho e você vai fingir que ela não está em casa doente, ou você vai fingir que nada aconteceu, né? Você vai esquecer que isso aconteceu, não tem como. Você sempre vai estar com aquela lembrança. Você consegue desenvolver o seu trabalho, né? Mas você não consegue separar. Mas tem gente que esquece mesmo, Falar, faz bem você expor esse seu problema pessoal com alguém, dividir com algum colega? Faz sim. Agora a gente tem que ter cuidado com quem a gente divide essas coisas. Porque como a gente tem pessoas qualificadas. Exatamente. Infelizmente, a gente tem amigos e tem colegas. Quando a gente compartilha, quando a gente sou péssimo para dar conselho. A pessoa me perguntar qualquer coisa, aí eu falo, o que tu quer ouvir? Ah, então faz. Então diz, né? O que você quer ver? Uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Eu não gosto. Eu tenho uma situação comigo que eu não consigo pedir opinião das outras pessoas para uma decisão que eu vou tomar, mas eu gosto de ouvir, porque isso me ajuda também a tomar essa decisão do jeito que eu quero, mas com uma forma moldada, baseado no que as pessoas vão falando. Várias opiniões, a gente ouvir várias pessoas, a gente ouvir várias opiniões para a gente tomar aquela decisão necessária. Muitas vezes a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente já sabe a nossa decisão, mas a gente ouve as opiniões dos outros para... Tem gente que se mete sem a gente pedir opinião. Qual o problema que essa pessoa carrega? É psicológico? Eu digo que ela é fuxiqueira, né? Eu digo que ela é fuxiqueira. Então essas pessoas que se metem na vida dos outros não é nem um problema psicológico, é o fuxico. Eu acho muitas vezes é só querer, eu vou colher daqui, eu vou colher dali, eu vou... Agora deixa eu falar uma coisa pra ti que eu acho interessante. As pessoas elas conseguem fingir que está tudo bem quando não está. E isso é um ponto positivo, essa camuflagem, ou isso acaba trazendo para ela um problema psicológico maior no futuro? Olha, importante é que a gente entenda sobre as nossas emoções, né? Falar das nossas emoções, entender as nossas emoções é de suma importância. Não dá para a gente fingir aquilo que a gente não sente. Então, se você é uma pessoa que está sempre fingindo alguma coisa, com o tempo isso vai lhe causar um problema. Por quê? Porque com o tempo você vai acabar não sabendo realmente o que é verdadeiro e o que é fingimento. Então, quando a gente fala nessa questão das emoções, é muito, muito complicado, porque mexe com coisas íntimas, mexe com coisas que a gente já vivenciou, com coisas que a gente já viveu, e nem todo mundo está preparado para isso. Então, fingir para algumas pessoas é mais fácil. Vamos fazer uma avaliação minha, pessoal. Eu não consigo fingir que eu gosto de alguém
ou eu não, eu sou muito direto. E eu falo aquilo que eu penso, eu falo aquilo que eu quero falar, ninguém me freia, mas eu consigo me equilibrar e sei que às vezes é melhor eu não falar, que aquilo não vai fazer bem nem para mim, nem para a pessoa. Eu preciso, às vezes eu preciso, mas eu tenho um certo, isso é um desequilíbrio meu de não conseguir, fulano, eu não gosto, eu já não olho com sorriso, eu não sei fingir um sorriso. Isso, mas É um isso não é desequilíbrio. defeito. Eu não Meu acho Deus, que ela seja quer me levar gentileza. para o consultório. Não vou levar, mas você será bem-vindo. Olha Mas aí. assim, olha só, às vezes realmente eu também, é igual você comer uma coisa que você não gosta. Né? Não tem como fingir. Não tem como você fingir. Você vai pra casa, você foi convidado para um jantar, serve alguma coisa que você bota na boca. Não gostou? Eu fui gravar no ano de 2019, eu fui gravar numa situação que o rapaz deu de presente pra gente várias barcas de sushi. E aí tava gravando lá, tava numa live, né? E tinha gente gravando e eu não gosto. E eu falei assim, vou botar o meu colega para experimentar. Aí eu já tinha falado para ele que eu não gostava, ele não prestou atenção. Não, mas come, tá, vai provar, até quem não gosta vai gostar. E aí eu fiz uma cara e cuspi, o bicho foi parar lá na... Mas não tem como também para as pessoas. Não tem aquela história que a gente olha assim para a pessoa e diz, ixi, meu santo não foi com dela não. Tem essa história. Então, assim, às vezes o que é que acontece? Às vezes o teu santo realmente não bate com aquela pessoa. Mas você não conhece aquela pessoa. Às vezes é a primeira impressão que você tem dela. Então, eu erro, mas... Pois é. Às vezes acontece dessas opiniões elas mudarem. E às vezes não. Eu tenho essa personalidade de não criar a impressão na primeira vista. Eu deixo aí uns dias aí de e a pessoa bônus consegue pra fazer o pessoa favor mostrar. de... E ela consegue aí, entendeu? Consegue fazer o favor. Mas eu sou de boa, porque, por exemplo, eu não consigo ter raiva. Eu tava fazendo uma análise de quem você tem raiva, de quem você odeia. Eu falei, cara, eu não odeio ninguém. Tenho raiva de ninguém. Às vezes eu até brinco, mas eu não consigo ter esse sentimento de raiva. Eu acho que, eu não sei, mas uma pessoa comentou comigo que o pior sentimento que a gente pode ter de alguém é pena. É verdade isso? Porque você não consegue sentir uma coisa boa, né? Pena é piedade, dó, é uma coisa, né, complicada. Mas assim, é a política da boa vizinhança. A gente não está neste mundo, né? A gente usa muito... eu uso muito a frase da linha que eu trabalho, da Gestalt, que a gente não está nesse mundo para viver de acordo com as expectativas dos outros, né? Então, assim, eu não gosto de você. Meu Nós trabalhamos... minhas regras, né? Minha vida, meu... eu não gosto de você, mas a gente trabalha junto. Você me respeita e eu lhe respeito. Pois é, né? Olha, agora conta pra mim. A psicologia no RH... o que ela pode ajudar? Porque é necessário ser um psicólogo para fazer a avaliação de um quadro técnico de uma empresa? Não é necessário ser um psicólogo para fazer determinadas avaliações para a empresa. Mas se você precisa de uma avaliação psicológica, de um teste psicológico, de um laudo psicológico, é só o psicólogo que pode fazer. Então, a gente no RH... a gente faz a questão do recrutamento, a gente faz a questão da seleção e, principalmente, hoje em dia, muitas organizações elas pedem para que a gente faça essa avaliação, que traz a personalidade, para a gente fazer avaliações de personalidade, essas coisas todas, que aí é só... Por que a gente faz isso nas empresas? Não sei se você já prestei atenção, já passei por... Na verdade, eu só tive, acredito que, 2 empregos na minha vida toda. Passou por avaliação psicológica? Eu acho que se eu passasse, talvez eu nem tivesse entrado. Né? Mas você dirige? Mas, não, carro não. Quando você for dirigir, você vai fazer o teste psicológico. Mas acredito muito nessa questão de que a pessoa que ela tem uma autoconfiança, um autocontrole, ela passa mais fácil numa avaliação do que uma pessoa mais tímida. Existe essa diferença? Existe. Porque as nossas emoções, esse controle emocional a gente precisa ter. Mas também tem uma outra coisa importante. Você pode passar por diversas avaliações psicológicas e você se manter diferente nelas. Em todas ter laudo diferente na bipolaridade? Não, em todas ter laudo diferente não. Em todas você se manter diferente. Tipo assim, hoje eu estou nervoso, amanhã eu não estou. Mas o laudo depende do ambiente. Mas o laudo ele sempre vai
normalmente vai sempre ser o mesmo. Se você tiver um lado de cada avaliação psicológica, meu amigo, o negócio tá meio complicado. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você vai ter que entregar. Nas empresas, o ambiente da entrevista ali, quando o psicólogo vai chamar essa pessoa para avaliação, ele é feito para aterrorizar mesmo, para ver se a pessoa vai segurar ali, não vai deixar a peteca cair? Acontece muito isso. Existem empresas que elas fazem esse ambiente. Exemplo, faz você esperar, a sua entrevista vai marcada para 2 horas. Ele vai te atender 2h30. Faz parte isso? Isso, para algumas empresas, isso faz parte, que ele vai analisar ali se você... Vai fazer esse teste com a gente, às vezes. Coitada, gente, assim, para saber se você tem tolerância, se você consegue esperar. Eu vou fazer uma pergunta. Ariel, pode entrar, chama o Ariel, deixa o Ariel entrar. E ele vou fazer uma pergunta. Eu não vou expor nenhum colega meu, mas eu quero fazer uma pergunta, eu quero que ele ouça. Ariel, fazer uma pergunta que um amigo nosso, um amigo meu e um amigo do Ariel, não é não, Ariel? Ele tem mania de botar tudo na boca. Tipo, comeu a máscara dele, já... Tu lembra, Ariel, esse nosso amigo? Balão na boca. O que explica esse tipo de comportamento? Meu amigo Freud, muito íntimo, que de vez em quando a gente tem umas conversinhas, ele vai dizer a você, para este seu amigo, né, que ele ainda tem alguma fixação na fase oral. Aquela fase oral, ela não foi bem resolvida. O laudo desse teu amigo, Ariel. Vamos dar o laudo deste seu amigo, né? Meu amigo Freud, ele iria dizer que existe alguma coisa relacionada a isso. Olha, agora porque a pessoa comeu a máscara. Ele não estava com fome, não, esse seu amigo, e comeu a máscara? Ele tá com fome sempre. Tu lembra dele, né, Ariel? Desse nosso... Ele fica ansioso. Faz parte da ansiedade. Faz parte da ansiedade também. Vamos Brincadeiras à parte. Faz parte do... Existem algumas coisas da ansiedade que, por exemplo, faz a gente roer a unha, faz a gente cutucar a unha, faz a gente roer a roupa. Mas então ele está ansioso 24 horas por dia. Ele precisa arrumar alguma coisa para tirar essa ansiedade, que é melhor. E aí tem a doutora Cíntia Montenegro, que pode ajudar nessa... Justamente, vamos trabalhar essa ansiedade, o que é que está acontecendo. Agora vamos falar de terapia sexual, aonde a psicologia entra para atuar na vida sexual das pessoas. Eu digo tanto na sexualidade, porque eu não sei, não existe um laudo que diz se a pessoa nasce homem, nasce menino, ou se ela decide a sexualidade dela depois, quanto na vida sexual amorosa, vamos falar assim. Nesses dois aspectos, a psicologia, ela é importante, ela está presente aonde? Olha, a psicologia é importante, primeiro, para que a gente identifique relacionamentos abusivos, né? A gente tem visto muitas pessoas diagnosticando, muitas pessoas falando sobre seus relacionamentos abusivos. Segundo, o sexo, para muitas pessoas, ainda é uma coisa... eu digo que você não se fala, né? Uma coisa todo mundo fala, mas ninguém fala. Ninguém fala. E tem gente que fala até demais. Exato. E aí, isso também às vezes ainda é um tabu para algumas pessoas. Como que eu vou falar de sexo para o meu filho? Como que eu vou falar de sexo para alguém? Chegar, e aí, filha, transou hoje, meu filho? Já e aí, usou camisinha, né? Às vezes a gente... E qual foi a camisinha que você tá usando, hein, filho? Já pensou? Mas deveria meu ser filho, comum, isso aqui é uma camisinha, use, né? Deveria ser comum, porque é um ciclo da vida das pessoas que elas entram e vai até o resto da vida, né? Eu me recordo, logo quando eu me formei, eu fui trabalhar numa escola em Maceió, e uma das... o psicólogo que me chamou para fazer parte com ele lá dessa equipe, eu ia ficar, né? Ele ia fazer, mas ele não conseguiu, porque as mães não quiseram, porque ele era homem e tal, e não sei o quê. Não existe esse preconceito, né? Queria que tivesse ele e uma mulher. Aí ele me convidou para a gente conversar sobre a sexualidade, né? Com os meninos da 8ª série, né, da 8ª série em diante, ou seja, os adolescentes, né? Preparando já. Então e aí, antes da gente começar, a gente conversou com os pais para informar o que é que a gente ia dizer, que a gente não ia, porque na cabeça deles a gente ia ensinar como eles iam transar, qual era a posição disso, qual era a posição daquilo. Só que a sexualidade, ela envolve, além disso,
muitas outras coisas. O conhecimento do seu corpo, o respeito pelo seu corpo, quem deve tocar o seu corpo, quem não deve tocar o seu corpo. De que momento? Então, assim, quando a gente fala em sexualidade, não é só o sexo. Sexo sim existe, né? Então, na terapia sexual, a gente aborda não só essas questões, mas também, assim, esse lado também do conhecimento do corpo. Aí eu não gosto, eu não transo no escuro, ou eu não transo no claro, eu só transo no escuro porque eu não gosto do meu corpo, porque eu sou assim. Aí eu só transo se for assim, aí eu só transo... Então, o que leva você a ter isso, né? Eu me lembro que uma vez um rapaz que era muito constrangedor para ele, logicamente, vim falar sobre isso comigo. Eu acho que para qualquer pessoa, doutora, eu tô chegando aqui na sua sala, tô com problema de sexualidade, tô com problema sexual, vamos fazer uma terapia, dá até medo de saber que terapia que é essa. Achei louvável ele ter tido essa coragem, porque é mais fácil uma mulher conversar com uma mulher, neste caso relacionado à sexualidade, mas ele escolheu, ele preferiu vir a minha pessoa. E ele não conseguia, né? Ele sentiu muito tesão pela mulher dele, mas na hora H ele não conseguia. Então vamos analisar todo o ambiente. Então nós começamos a analisar o que é que tinha na casa dele. Ele conseguia transar com ela fora de casa, na casa de uma outra pessoa, no motel, no carro, que ele era beleza. Mas dentro de casa ele não conseguia. Olha, é inusitado esse caso, né? Porque em Em casa casa ele não conseguia. E eles não tinham filhos, né? Eles não tinham filhos, nada disso. Eu disse, não, pode ser o filho que interrompe. E aí a gente foi conversando sobre as coisas que tinham na sala dele, na cozinha. E chegamos no quarto. Então, no quarto tinha basicamente a cama, né? E aí tinha um terço, ele disse que tinha um terço atrás da cama. E na frente, na cômoda, tinha tipo um oratório. Então, quer dizer, na posição que a gente conversando, a gente analisando, em qualquer posição que ele ficasse, ele iria ver ou o terço ou o oratório. Então, aquilo para ele era como se ele estivesse pecando na frente do... Mas eu vou te contar uma experiência minha pessoal. Meu Deus, eu tô me expondo aqui na revista Cenário. Tá vendo? Eu tô me expondo. Vou contar para vocês. Eu tenho maior respeito por qualquer religião. Eu sou mais adepto ao cristianismo, né? O protestante, principalmente. Não sou uma referência, tá? Mas eu sou o lado que eu estou mais devoto desde a minha infância. Mas se eu tivesse ficando com alguém, porque a gente aprendia na igreja que era pecado você se relacionar com outras pessoas. Quando eu estava ficando com alguém que na casa da vizinha estava tocando louvor, a pessoa vinha pra cima de mim e falava, vamos deixar esperar mais um pouco, porque eu não conseguia. Porque tava tocando louvor e botava, meu Deus, parecia que a gente ficava... Porque as pessoas colocam na nossa cabeça que o sexo é uma coisa absurda, mas é vida, né? Dependendo também da forma responsável que você vai utilizar. Aí, depois de uma edição, você procure, não estou dizendo aqui que você não tenha, né? Eu tenho as minhas imagens, eu tenho meu textodinho, mas assim, no caso dele, para ele fazia sentido. Então a orientação foi dele colocar este altar em um lugar que fosse fora do quarto dele, para que ele conseguisse. E assim conseguiu. Agora eu quero fazer uma pergunta, já que a gente está falando de sexualidade aqui também, de terapia sexual. O que já chegou mulher dizendo, pelo amor de Deus, meu marido não quer parar, tá demais. Toda hora ele já chegou, ou já chegou homem, que eu até acharia, mas é normal, né? Deve ter. O homem dizia assim, meu Deus, ela quer toda hora, eu não consigo atender os anseios, os desejos sexuais da minha esposa. Olha, a gente diz que todo excesso... em todos os lugares, né? Remédio demais faz mal, tudo demais faz mal. A gente tem que ver também o que esse excesso está querendo mostrar. E aí quando esse excesso extrapola as portas e janelas de casa, que aí o cara tá com a mulher e quer sair fora, ele quer... E não tô falando do fato de traição, não tô falando desse aspecto de uma traição, estou falando de um aspecto de um descontrole de a pessoa, eu quero sexo e viver a vida focado para isso de uma forma absurda. Isso a gente considera que realmente existe uma dificuldade, existe um problema em que ele precisa ser tratado. E aí você volta ao seu raciocínio dessa Isso questão do excesso. que precisa ser trabalhado. O excesso
Neste caso, como você falou, que não esteja referindo à traição, mas que a pessoa pensa 24 horas nisso, quer 24 horas o sexo, esquece das suas coisas rotineiras, do seu trabalho, de coisas simples, realmente isso precisa ser tratado. E muitas vezes, além do acompanhamento psicológico, a gente precisa de um médico Que faça esse acompanhamento médico também, tá? Porque Olha, a gente precisa da equipe multidisciplinar. É muita coisa para a gente falar na área da psicologia. Mas dentre esses assuntos, eu quero lembrar que nós estamos vivendo um momento de pandemia e nós fizemos os testes de Covid, estamos testados negativos, mas tem gente que recebe um diagnóstico negativo, mas o desespero acompanha. Por exemplo, eu tive recentemente a minha avó que sentiu um mal-estar e foi para o hospital. Aí acredito que o psicológico dela, com tudo isso, ela chegou a acreditar que era Covid, mas deu negativo. E as pessoas estão com medo de saber a realidade do teste. Enquanto eu estava ansioso para saber se eu estava ou não, tem pessoas que nem querem saber. E isso é uma irresponsabilidade com a saúde pública, né, e com a vida do próximo, porque se a pessoa estiver infectada, ainda que ela não queira saber, ela está transmitindo o vírus. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um problema interno com ela de que ela não quer saber porque aquilo pode ser fatal para ela mentalmente. Como é que a gente faz para ajudar essas pessoas? Nós estamos vivendo um período muito tenebroso, né? A gente já vem vivendo esse período tenebroso desde março. Teve a relaxada? Teve. O problema é que a gente associa a doença à morte. A gente nunca associa, é muito difícil as pessoas associarem a doença à cura. Então, por exemplo, se você pega um diagnóstico de câncer, você já pergunta logo, vou morrer quando? Tem quantos dias de vida? Você pega o diagnóstico de uma outra doença, você pergunta logo, eu vou ficar bom? Aí eu vou morrer quando? As pessoas não conseguem associar a cura. E nós estamos vendo que a grande quantidade de mortes existentes. Então, as pessoas, elas esqueceram da cura e elas se focaram apenas na morte. E a gente sabe que o nosso emocional, ele também pode interferir no tratamento. Há uns estudos aí que eles falam que o que a gente pensa, a nossa mente, ela controla muito, ela é capaz de fazer um rim parar, ela é capaz de fazer o nosso organismo mudar. Do Janeiro Branco, esse ano, uma das frases que eu também tenho visto muito e tenho utilizado muito, uma das frases do Janeiro Branco esse ano é: sem saúde mental não há saúde. E realmente não há, entendeu? Porque a gente diz... a pessoa cuida de tudo e esquece... O nosso pior inimigo é a nossa própria mente, porque ela sabe todos os nossos problemas, ela sabe todas as nossas dificuldades. Então, não sei se já aconteceu com você. A gente faz isso criança. Quantas vezes você amanhecia assim, você estava com preguiça de ir para a escola, sua mãe lhe acordava e você dizia, eu tô com febre. Eu tô com febre. Mãe, eu não vou porque eu tô com febre, E um pouco você estava com febre. Mãe, eu não vou porque eu tô com dor de barriga, não sei o quê. E você tinha dor de barriga. Que atraía, né? Eu falava que tava com febre, a mãe tocava em mim, se eu tivesse mentido, ela metia porrada. Aí eu ficava doente mesmo. Você ficava doente. Eu ia quebrado pra escola. Mas ia. Mas esta comparação que a gente faz isso muito. E hoje assim, não pode mais, né? Não, hoje não Chegou pode. A minha vez de bater, não pode mais. Não sacanagem, pode, né? Tiraram esse gosto, né? Por exemplo, na minha época, ninguém se meteu aí, não tinha Xuxa. A Xuxa ficava gravando DVD só para baixinhos. E não estava preocupada, aí agora não pode. Chegou a minha vez de bater, não pode. Chegou a minha vez de descontar, né? Tiraram aí a Xuxa vir não pode. Não pode. Mas era melhor ter continuado gravando DVD. Olha, essa questão, por exemplo, eu vou dizer para você. Quando eu recebi o meu primeiro, né? Eu olhei, não estava sentindo nada, graças a Deus fui, né? Tá sintomática e tal. Quando eu fui, né, bonitinha lá, linda, maravilhosa, né, na UPS fazer o meu exame. Beleza, fiquei esperando lá os 40 minutos, lá veio o resultado. Aí eu peguei, né, aí a moça disse assim, tá aqui o seu resultado. Aí eu disse, e aí? Eu não quero chegar no final, não, eu digo, positivo? Ela disse, sim, senhora. Aí ela começou, né, eu digo, aí beleza. Aí eu me sentei, né, e agora? Não tava sentindo nada. Liguei pra minha amiga, não mandei mensagem pra minha amiga,
Simone, é o seguinte, testei positivo, eu tô assim, 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 aí eu comecei, mas tô começando a ficar com falta de ar. Tô começando, quer Foi dizer, o eu não tava sentindo nada, entendeu? Aí eu E aí recebeu... eu fiquei esses dias, né, me tratei lá na casa dela, ela cuidou de mim, e eu passava o dia de princesa, deitada, de cara pra cima, E comidinha, lutando contra a mente, e lutando para porque passar a coisas gente... positivas. Agora, sabe o que é interessante? O meu primeiro diagnóstico, gente, de Covid, chegou o resultado, eu ansioso para buscar, e só saiu 6 dias depois, porque foi para Goiânia e voltou o resultado, que eu fiz o completo, né, de toda... E aí chegou indefinido, que eu posso estar ou não. Aí eu falei, né, não faz muito sentido, né? Essa dúvida eu já tinha, então, tipo, eu paguei para fazer. Então eles me deram outro exame e aí deu, mas já não estava reagente, né? Ou seja, logo no início. Eu não me espantei porque sabia pouco na época da negócio da doença, sabia nada, sabia zero. Exatamente. Hoje as pessoas estão vendo que aconteceu já tudo isso, elas pegam e com essas informações tem ajudado a desesperar o povo? Tem, as informações elas são importantes, não estou dizendo que as informações não são importantes, as informações elas são importantes, mas depende de como você absorve essas informações. Então assim, a gente tem visto muitos casos de morte, mas a gente também tem pessoas curadas. Então, só que eu vejo que neste momento a gente vê muito mais essa questão da mortalidade. Então, o que é que acontece? Porque para algumas pessoas elas só vão entender a gravidade através desses números ruins que a gente vê. Então, acontece. Mas e isso vem influenciando. E você acredita que aumentou mais as demandas de psicólogos ou diminuiu? Nós tivemos neste período que abriu, que relaxou, nós tivemos uma parada maior, mas ele já voltou com as pessoas com crise de ansiedade, né, com crise de pânico, com pessoas com medo. Eu digo uma coisa, gente, ansiedade todos nós temos. Quando você vai numa entrevista de emprego, você fica ansioso. Quando você vai ver uma pessoa que você gosta, eu tô afim daquele cara, ele me chamou para sair pela primeira vez, você vai ansioso. A ansiedade, ela existe. O grande problema é que as pessoas, elas querem tratar os sintomas da ansiedade. Ela tem que fazer um tratamento. A pessoa que não tem por exemplo, a pessoa que não tem ansiedade, ela pode fazer trimestral, semestral, uma avaliação. Quando você tem, a gente coloca assim, por exemplo, ansiedade todo mundo tem. Então, existem casos e casos. Existem pessoas que têm que ir toda semana, existem pessoas que vão a cada 15 dias, existem pessoas que vão mensalmente. Mas o que a gente tem que ter na mente é o seguinte, eu não trato só os sintomas. Porque o sintoma ele é tratado com medicação. Eu vou tomar um remédio, eu estou ansioso, eu não consigo dormir. Vou tomar um remédio para dormir. Se você parar de tomar um remédio, você dorme? Então eu trato os Tem sintomas... gente que acaba também se tornando um vício, né? Sim. Ela acredita que só pode dormir se ela tomar o remédio. Exatamente. Então a gente precisa tratar os sintomas, mas o ideal é que se trate a causa. O que está levando você a ter essa ansiedade? Porque ela não nasceu agora. A sua ansiedade, ela não nasceu no número de mortes que a gente está vendo hoje em dia. A sua ansiedade, ela não apareceu porque o seu amigo faleceu. A sua ansiedade, ela não apareceu... Ela manifestou. Ela não começou agora, ela já existia, né? Ela já existia. Existe uma frase que eu não sei se eu concordo ou discordo, mas eu fico muito reflexivo nessa parte, que diz que a ocasião, ela não faz o ladrão, ela revela. Você acredita, então, que a ocasião, ela revela que a pessoa tem aquele comportamento, só que ela não conhece ainda? Ela não conhece. Por exemplo, você sabe. Todos nós temos ansiedade, todos nós temos estresse, todos nós ficamos chateados. Falando em estresse, falando chateado, agora, vamos lá. O prefeito é amarrado em poste por não cumprir suas promessas. A Cileide fez um comentário sobre isso, que foi a nossa primeira entrevistada, mas eu queria entender o que se passa na cabeça de uma população que chega a um extremo desse. Qual é a sua avaliação para que as pessoas em conjunto... Por exemplo, se fosse um sozinho, tinha coragem? Ou se um incentiva o outro? Eu acredito que um sozinho, ele não teria coragem de fazer.
Outra coisa, a justiça com as próprias mãos, né? As pessoas estão fazendo ali. Mas assim, existem outras formas de você fazer valer os seus direitos. Você não precisa, eu digo que quando você acho que foi o jogador, né, o Adriano, quando a pessoa te trata mal e você a trata de volta com o mal, você está sendo igual a ela, né? Então, assim, promessas são promessas. Já E se existe duvidar, existem pessoas ali que já prometeram coisas para alguém que não cumpriram, né? São promessas. Quantas vezes a gente promete as coisas também, depois eu faço. Não é uma boa forma de você exigir. Mas ali você consegue identificar que existem alguém que conseguiu Existe persuadir uma pessoa que e as outras. Você acredita então que as pessoas que estão ali manipuladas, que ninguém teve essa vontade sozinho. E ainda vou lhe dizer mais, pode ter sido até uma pessoa do outro lado, né? Do prefeito que perdeu, sei lá, alguma coisa assim, né? É oposição, né? Ele foi lá, plantou a semente. E acredita que as pessoas com mente um pouco mais fraca cedeu e foi lá. Agora vamos comentar essa outra aqui, que também é de uma invasão, mas manifestantes pró-Trump, que são os defensores do Donald Trump, que perdeu a eleição nos Estados Unidos, invadiram o Congresso e até uma pessoa saiu baleada de lá, ou seja, tomou uma proporção muito grande. Você compara essas pessoas com a mesmo assunto anterior, a mesmo slide? E acrescento nessa informação daí a questão da mudança. Gente, nós mudamos. Constantemente. Eu mudo, você muda, todo mundo muda. Ele vai morrer. Existem os tempos e estações na nossa vida. A gente precisa entender que as coisas mudam. Então, as pessoas também aí, eu vejo muito essa questão de fanatismo, né? Existe o fanatismo religioso, existe o fanatismo também pela política. Então, assim, e não é só a política, né? Porque não é a política. Porque quando você é fanático pela política, existe todo um conjunto. No caso aí, eles estão fanáticos a uma figura, né? Que eles colocam a imagem, colocam uma pessoa. Aqui no Brasil, por exemplo, com Bolsonaro e com Lula. As pessoas falam que existem duas. O Bolsonaro tem o gado, não sei o que e tal, mas o Lula também tem um número de pessoas. E eu vou me limitar a falar dos dois, porque já representa os dois lados. Como é que você avalia o comportamento das duas partes? Eu sempre. Existem coisas que a gente não comenta muito, né? Mas quando a gente se fala nessa questão desses dois lados, os dois lados, eu acredito que existe uma certa extremidade ali doença que a gente diz, né? Você defender um lado, ou você defender o Bolsonaro, ou você defender o Lula, eticamente, dignamente, com as coisas, sem ofender a outra pessoa, é uma coisa. Respeitando. Digamos, exatamente, você é um e eu sou o outro. Eu entendo as suas opiniões, você também deve... Mas isso é lá, mas aqui nós somos seres humanos, amigos. Né? Gente, eles não estão nem aí pra nós. Você acha que eles ligam pra gente? Não liga não, o pessoal tá se matando aí e a gente tá aqui se matando. Não liga nem a cobrar pra gente. Agora o que eu vejo é que das duas partes existe um certo vandalismo de um pequeno grupo infiltrado, que eles quebram. Quem é de um lado que está fora do poder, aí quebrou alguma coisa no palácio, aí já entrou, invadiu. Aí quem está fora, quando tem alguma manifestação, quer ir jogar spray, quer fazer... É uma bagunça. A minha colocação em relação a um líder, seja ele qual for, seja um líder político, seja um líder religioso, seja um líder de escola, seja um líder de amigos, o líder ele é um espelho, né? Então, tudo que ele faz reflete. Sejam ações positivas ou ações negativas, elas serão refletidas de alguma forma. Então, você é o líder, a gente tem que pensar 2 vezes ou 1000 vezes mais naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai falar, na forma como a gente vai falar as coisas, porque isso reflete. Às vezes reflete de forma positiva e às vezes reflete de forma de piada. Né?
que é o caso aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos as pessoas estão levando como um assunto polêmico, estão tratando como... Mas aqui no Brasil tudo vira meme. Olha, recebi hoje, estou triste porque o nosso tempo já acabou, mas eu estou feliz porque recebi minha amiga, a doutora Cíntia Montenegro. Ela é psicóloga especializada em RH e neuropsicologia. Ela também tem um trabalho, assim como todos os psicólogos, voltados para a terapia sexual, se você precisar desse atendimento. E nós conversamos aqui sobre muita coisa legal. Então, suas considerações para essa finalização, e já fica o convite para voltar mais vezes. Eu adoro, eu falo muito. Se deixar, a gente vai falar até o ano que vem. Vai ser uma coletânea de DVD. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Gabriel. Que eu quero dizer a vocês que estão aí, não tenham medo de falar das suas emoções, não tenham medo de trabalhar a saúde mental. Não é nada grave, não é nada feio você trabalhar, você procurar uma ajuda profissional, caso você queira, caso você esteja precisando. Nós precisamos aprender a reconhecer as coisas que a gente sente, aquilo que a gente sente, né? Nós precisamos reconhecer como pessoas, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Cíntia, eu não consigo fazer isso, me ajuda, vamos lá. A viver com as diferenças e mudanças. Sim, a mudança ela existe, né? Então, o que eu sou hoje é diferente do que eu fui ontem, do que eu fui antes de ontem, do que eu fui há anos atrás. Né? Então, assim, não tenham medo da mudança, né? Desde que essa mudança ela seja positiva para você, desde que essa mudança ela seja boa. Cuidem da sua saúde mental, né? Como eu falei ainda há pouco, sem saúde mental não há saúde. Gente, muito obrigado. O programa Nos Bastidores, toda quinta-feira tem episódio novo. E não perca, na próxima semana, Pra Quem Você Tira a Cuia.